Acampamento Miasma não é o filme de terror que você está esperando. Muito pelo contrário, é um filme de terror bem diferente, desafiador. É um filme de terror que referencia vários e vários filmes de terror slasher da década de 80. Você vai ver várias influências aqui na tela o tempo inteiro e ao mesmo tempo você vai sentir um filme diferente de muita coisa que você já assistiu. Isso é interessante pra caramba, mas também pode parecer extremamente desconfortável e pra mim particularmente isso é interessantíssimo. Eu gosto quando a arte, quando um filme ele confronta, ele te tira de uma zona de conforto, ele debate, ele discute, ele te bota pra pensar. E esse filme, ele faz isso de uma forma bizarra, de uma forma estranha e de uma forma inteligente. E afinal de contas, que diabo de filme é esse? You've seen his movies. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje pra gente falar sobre Acampamento Miasma, Adolescência, Sexo e Morte. Novo filme de terror, comédia, drama, romance e outras coisas mais. Da diretora Jane Scheuerbrunn, o terceiro longa da Jane Scheuerbrunn, mesma diretora do filme Eu Vi o Brilho da TV de 2024, e agora ela vem com um filme que, como eu disse, não é um filme de terror tradicional. É um filme que, sim, o terror ele é o elemento principal, mas ele não tem apenas como elemento principal o terror. No decorrer dessa análise você vai entender um pouco melhor o que eu quero dizer em relação a isso, e eu vou te convidar agora a ser membro do Refúgio Cult. Lucas, pelo amor de Deus, eu não aguento mais esses convites, mas eu vou continuar fazendo. Quem sabe pagando um pouco você faz parte mais ainda dessa comunidade, participando de lives 2 vezes mensalmente, tendo acesso a esses conteúdos antecipadamente e conteúdos exclusivos que só os membros assistem aqui no canal. Link aqui na descrição. Seja parte ainda mais da comunidade do Refúgio Cult. Where is it that you kids think you're going? Acampamento Miasma conta a história de Chris. Chris é uma diretora que acabou de ser contratada, é uma diretora jovem. Ela foi contratada para reavivar, fazer um reboot de uma franquia de slasher lá da década de 80. Ela tá na atualidade, tá? Nos tempos atuais. Essa franquia já teve ali uma cacetada de filme. Claramente essa franquia é inspirada em Sexta-feira 13 e algumas outras franquias slasher da década de 80. E aí nos créditos iniciais de Acampamento Miasma, inclusive essa franquia se chama Acampamento Miasma dentro do filme, ela tem lá jogos, né, essa franquia dentro do filme, tá? Você tá entendendo? Então vamos lá. Teve jogos, teve bonequinhos, teve os produtos licenciados, né? Passou-se o tempo, a franquia, né, deu aquela envelhecida meio mal, as temáticas ultrapassadas, né? Teve ali uns temas ali que foram polêmicos nos tempos atuais, né? Coisas homofóbicas, transfóbicas e coisa e tal. O pessoal tá tentando dar uma reavivada, tentando dar uma refrescada. E a Chris, ela tem uma visão atualizada e ela é uma cineasta com uma visão queer, né? Então ela quer dar uma repaginada nessa franquia. O que ela quer fazer? A Chris, ela quer trazer a Billy Preston, feita aqui pela Gillian Anderson, que tá maravilhosa aqui no papel. A Billy Preston é a final girl do primeiro filme dessa franquia, de Acampamento Miasma, né? Ela fez lá o primeiro filme, e aí a Chris é obcecada
por essa atriz e agora ela tá ali com quase 60 anos e ela vive reclusa, aonde foi a locação do primeiro filme e ela é uma mulher misteriosa, não dá entrevista e coisa e tal, e ela vai lá entender o que aconteceu com essa mulher, tentar convencer ela de fazer esse novo filme, essa repaginação, numa coisa ali meio Jamie Lee Curtis no Halloween e outras tentativas de franquias reavivarem, né, muito que a indústria faz atualmente, só que, de novo, uma repaginada, né, essa palavrinha que ronda a internet nos últimos anos, né, entre aspas, woke, aquela coisa, né, que o pessoal fala, meu Deus, vamos trazer esses temas e tal, né, quebrar os preconceitos, etc, etc, que dá muito bafafá, muita polêmica e etc. Aqui temos de um lado uma jovem cineasta de 29 anos, a Chris, feita pela Hannah Arbiter, que tá fenomenal, e a Billy, feita pela Gillian Anderson, que tá maravilhosa, a química entre as duas aqui é sensacional, né, duas gerações e tal, e essa dinâmica entre essas duas personagens é muito boa. Enquanto a gente vai tentando entender de qual que é a personagem da Billy, né, ela é misteriosa, por que ela tá isolada, por que ela não participou dos outros filmes, né, e por que, né, aquele mistério que ronda aquele lugar e aquela franquia, tem o vilão da franquia, que é o Little Death, que usa aquela máscara quadradona e tal, a gente também vai descobrindo as camadas da personagem da Chris, da diretora. Será que ela tá pronta para falar sobre aqueles assuntos, para destrinchar aqueles assuntos, aqueles preconceitos, para entregar aqueles temas ali, os confrontamentos que a Billy vai jogando para ela ali? Não, você tá realmente pronta para falar sobre aquilo? Você vivencia aquilo mesmo? Então, esse filme ele vai trazendo isso em voga, vai trazendo isso em pauta de uma forma tão interessante, destrinchando isso e trazendo o terror, mais uma vez, como pano de fundo e de influência com esses filmes ali, né? Trazendo como os filmes Sexta-feira 13, Acampamento Sinistro, lembra de Acampamento Sinistro? Já mencionei várias vezes aqui no canal, né? Que fala sobre o próprio Acampamento Miasma, o próprio vilão Little Death, a origem desse vilão, o que ele era, o que fizeram com esse vilão, como que ele se tornou esse vilão, como ele volta para se vingar, o próprio Jason, né? Então tudo isso é base de como isso se tornou um drama que reflete para aquelas personagens também, tanto a Chris quanto a Billy, e como aquilo se torna um drama existencial para elas também. E como aquilo é um peso na vida delas. Person from Miasma 1, the final girl, but she's so much more. Lucas, isso é muita coisa. Lucas, isso é muito blá blá blá. Eu só queria um filme de terror. Eu só queria um slasher. Eu só queria um assassino num acampamento atrás de jovem, merdeiro, fazendo coisa e tal. Eu te entendo completamente, e para isso nós temos centenas ou talvez milhares de filmes por aí, tudo certo. Eu te recomendo uma lista aqui, de novo, centenas de filmes assim, e Acampamento Miasma não é isso, né? Ele menciona esses filmes, ele traz como referência e ele desconstrói, ele queima, ele destrói esses filmes para confrontar esses filmes. Ele fala, pô, legal, temos esses filmes. A Jane Shabron, né, a diretora, ela, né, traz esses filmes como própria formação dela, né? Ela fala assim, ela é uma diretora de 39 anos, ela fala, pô, cresci vendo esses filmes, fez parte da formação dela. Claramente é um filme totalmente pessoal para ela, mas ele também, esses filmes enraizaram problemas que
são problemas e visões que são frutos da época deles, lá da década de 80, década de 90, que a gente tem que olhar agora, pontuar e falar assim, ó, isso aqui é problemático, coisa e tal, mas que a gente tem que reconhecer, tem que apontar, tem que jogar a luz e tem que retrabalhar sim. Tem que trazer novas dinâmicas, novas perspectivas, releituras, reelaborações, porque o tempo passa, né? Esses filmes eles vão existir, eles vão continuar existindo, eles vão continuar tendo os seus valores, né? Mas as épocas mudam, as coisas mudam, os filmes mudam e as artes elas se confrontam e elas conversam entre si, elas se apontam entre si. E como que esse filme faz isso? Através de uma coisinha que a gente já viu várias vezes no cinema, chamada metalinguagem, que é o quê? Filme dentro do filme, às vezes filme dentro do filme, dentro do filme, né? De novo, não é novo. De novo, às vezes é feita até de uma forma banal em alguns filmes, mas aqui Jane, que é diretora e roteirista do filme, faz de uma forma esperta, às vezes rocambolesca, às vezes você não ficar atento pode parecer confuso, mas existe uma essência, existe algo fundamental ali, lógica, para as intenções dos personagens, os objetivos do que elas querem buscar. Lembrando, a Chris vai ali atrás da atriz para o filme dela, mas ela tem os próprios conflitos, e atrás desses filmes ali ela tem um desejo e talvez ela tem coisas oprimidas dentro dela mesma. Então existe uma exploração em que a gente vai vendo as buscas sombrias dessa própria personagem, mas ela também tem, junto com a personagem da Billy, da Gillian Anderson, né, a experiência com os filmes, o acampamento Miasma, que a gente vê o primeiro filme. Então tem sequências ali que a gente acompanha inteiras, né, com o filme mesmo, o filme dentro do filme, né, o assassino agindo, e aí os momentos de terror, entre várias aspas. E aí eu não tô falando terror propriamente dito, mas talvez um terrir, onde a diretora mais uma vez desconstrói o filme. E aí quando uma pessoa que tá com a expectativa, beleza, agora o terror vem, e aí talvez mais uma vez os mais puristas que estejam esperando um terror propriamente dito se decepcionem, porque ela vai mais uma vez levar para um lado mais cômico e satírico da coisa, entregando algo mais jocoso, mas não menos interessante. Algo até entregando um CGI ali em tela, através de uma câmera subjetiva, pela visão do assassino, com sangue voando para todo lado, quase com uma animação anime, né? A cabeça voando e a coisa espirrando ali numa tempestade de sangue. Eu tô falando assim de forma intensa sobre esse filme porque ele é intenso. Ele é um turbilhão de coisas, né? Ele trabalha com realidade, mas ele também trabalha com surreal dentro dessa abordagem de metalinguagem. Eu citei Sexta-feira 13, mas A Hora do Pesadelo também tem um ou os dois pés aqui. E não tem como eu falar desse filme e não mencionar um diretor. David Lynch, cara, o que eu lembrei de David Lynch vendo Acampamento Miasma. Não é brincadeira, tá? Da mesma forma que a Jenny Sherburne, ela traz ali todas as referências visuais e nominais, né, de Sexta-feira 13, Halloween, A Hora do Pesadelo, eu acho que esteticamente e até em tom ali, ela também traz o surrealismo de David Lynch e a abordagem de David Lynch. Me lembrou até Cidade dos Sonhos, em uns momentos ali que Chris e Billy tá assistindo o Acampamento Miasma ali na tela, o slasher, e elas estão envolvidas com o filme e tentando, né, ali acompanhar a coisa, e a mensagem do filme tá vindo para elas e tal, Little Death, e todo o tom meio etéreo, aquela coisa meio de sonho ou pesadelo, sem ter medo de desagradar. E outra coisa, tá?
Quando a Chris chega ali ao acampamento, os cenários de fundo montanhosos são claramente cenários montados, né? Uma coisa de cenário mesmo, não é de papelão, sei lá, mas uma coisa, uma estética, uma escolha consciente, não é para ser mal feito, é uma coisa, ó, isso aqui é tipo uma pegada teatral, tá? A gente quer deixar nessa vibe de que isso aqui é um filme, tá? Isso aqui é tudo cenário. Mais uma referência ao mestre e ao avô do surrealismo no cinema também. Little death. Então, meus amigos, Acampamento Miasma, Adolescência, Sexo e Morte é um filme que não tem medo de ser diferente, de desagradar, de ser pessoal, de ser autoral, né? Porque a própria diretora Jane, ela aparece por alguns segundos em um momento ali, deixando mais claro ali que é um filme para ela mesmo e para muita gente por conta dessas temáticas. A gente pode adentrar um pouquinho mais na parte com spoilers, mas é uma síntese de vários temas, né? Desses temas sobre sexualidade, sobre essas temáticas e preconceitos do gênero lá da década de 80, de como o terror é importante, é impactante, é marcante culturalmente, do desespero do mercado e né, reavivar franquias, e de como né, as pessoas às vezes não estão prontas né, para realizar trabalhos e de falar sobre isso, né, e de se entenderem para poder genuinamente falar sobre coisas. E é no meio desse caos e até no meio de uma certa bagunça ali, desse traje cômico, eu diria, entre Chris e Billy, e nas ótimas interpretações de Hannah Binder e Gillian Anderson, a gente tem uma dúzia de reflexões interessantes sobre o gênero de terror e sobre as pessoas em si, a arte como um todo, né? Eu dou uma nota 8 pro filme, tá? Gostei bastante e, como eu diria, né? Agora o saudoso David Lynch, se visse esse filme aqui, com certeza aplaudiria de pé. Atenção, aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Sex seems so easy for so many people, but I've never been able to get there. Bem, basicamente qual é o dilema aqui, né? A Chris, ela quer convencer a Billy a entrar no filme, fazer o reboot, né? A Chris até fala, né? Os investidores querem reavivar o Acampamento Miasma, essa franquia que já foi transfóbica no passado por conta do personagem do Little Death, né? É um personagem trans e tal, e que foi afogado, que volta para se vingar, né? E que é tido como ali pela franquia um monstro, um vilão, e agora eles querem repaginar através do olhar da cineasta Chris, que é essa cineasta com uma visão mais moderna e atual. Porém, a Billy enxerga nela essa pessoa introspectiva, essa pessoa que não tem uma vida sexual ativa, que não consegue se entender direito. Ela tem um relacionamento que é poliamor, mas ela não consegue ter uma vida ativa nesse sentido. E aí, basicamente, como que ela vai falar sobre isso? Como que ela vai fazer filmes sobre isso, sendo que ela não é feliz e não é livre com ela mesmo, sabe? É uma dicotomia, é um conflito, né, interno ali, latente, que ela mesmo não consegue resolver, né? E aí a terapia não tá muito em dia também nesse sentido, né? Elas passam a assistir juntas lá no cineminha da Billy, o Acampamento Miasma 1. A gente vê a cena do Little Death saindo do lago e matando a galera, sempre em um tom mais jocoso, de terrir, matando a galera e voando sangue pra todo lado, né, de uma forma escrachada. Tem alguns momentos
Eu entendo que é para ser exagerado, eu entendo que o CGI em vários momentos ali é para ser esse negócio bagaceira mesmo, não que eu goste de todas as escolhas em termos de direção nesses momentos específicos aqui, tá? Tanto é que até a escolha de música é uma música tranquila, romântica, subvertendo totalmente a lógica de terror para essas horas. E a gente acompanhando através da perspectiva do Little Death, em primeira pessoa, câmera subjetiva, quando ela vai atacar, né? O Little Death vai atacar a Billy, que era novinha, ela era uma atriz, tinha 20 e poucos anos, que ela tá ali no momento, na hora H, com o ator, que seria a primeira vez dela e tal, em cena, né? A luz acaba e cria aquele suspense e elas não veem o momento ali do ato, que seria a morte deles, do carinha ali. A gente vê como que a Chris é ruim na hora H, ela tenta ali ficar com a Billy, tenta ali puxar o brabo, né, a marvada, mas não dá certo. Na hora, né, do vamos ver, ela fica pensando em um monte de coisa, no Little Death, como ela é retraída, como ela não consegue, ela me fala, eu sou ruim demais na hora do negócio, da interação. Porém, Billy a acolhe, né? Billy tem ali a forma, e Billy destrava ela, né? Na hora ali do toque-toque DJ, e vai achando formas para isso, né? Você vê, ela vai acessando ela através dos filmes da década de 80 que ela via ali, né, do próprio Little Death. Estou visualizando o Little Death correndo atrás de mim e, né, me acertando ali com a lâmina dele, me atingindo e tal, porque era o que ela consumia, é o que culturalmente ela estava acostumada, então aquilo ativava o fogo dela e tava dando ali a animação, só que nem ela sabia dela, nem ela se conhecia, ela tinha 30 anos de idade e isso é muito real, né? Muita gente que às vezes tem 50, 60 anos de idade e não sabe nem o que gosta, não sabe nem porque vive a vida toda numa... Isso é muito triste, né? Isso é muito... Meu Deus do céu. Para muita gente, esse tipo de coisa vai ser uma grande bobagem, uma grande besteira, mas se a gente parar para ver com uma certa... um pouquinho, né? É aterrorizante, né? Psicologicamente é um negócio ali que chega a ser assustador mesmo. Bem, a Chris, ela entende mais a relação que a Billy tem com o filme, né? É uma relação que ela tem com o Little Death, ela enxerga o Little Death ali, ela tem um chamado com o Little Death, ela vê que o Little Death é mais do que um vilão, o Little Death, ele existe para além do filme, né? Ele é um buraco, é uma coisa transcendental que existe no fundo do lago, né? É uma coisa do filme dentro do filme, é uma metalinguagem que se... né? É esse filme aqui, o Acampamento Miasma, o filme mesmo, não o filme que tá dentro do filme, o filme aqui que eu tô falando, da Jane, né? Ele ri da própria metalinguagem e ele leva a metalinguagem muito a sério de uma forma interessante, né? Porque ele leva o Little Death, esse vilão, como um filme, né, como um diretor que faz filme do filme e como se o filme transformar, a experiência de fazer filme transforma aqueles personagens ao fazer filme. É como se o ato de fazer filme transformasse aqueles personagens, fosse uma grande descoberta. Vocês estão entendendo, mais ou menos? E é mais ou menos isso para Billy. E é o que a Billy tenta passar para Chris naquele momento. Porque a Billy fala, eu senti que o Little Death, quando ele estava se aproximando para me matar ali na hora do filme, eu estava interagindo com o rapaz e coisa e tal, eu era o Little Death, eu era o diretor, eu era a atriz, eu era tudo ali, né? Então eu era uma unidade, eu estava me sentindo, eu era tudo, eu transcendi, eu cheguei lá, eu era o prazer, eu era intenso, eu era a arte ali, sabe? Fluindo. Então, assim, talvez, mais uma vez, isso seja uma grande besteira para muitos, mas é sentir aquilo transcendendo mesmo. Aquilo era apenas um filme, mas era o filme da Billy.
era o filme que ela se vingava daquela galera lá, né, que ela assumia o controle, entre aspas, do Little Death, matava o pessoal, tinha o orgasmo dela e coisa e tal, e vivia naquele looping, e vivia a vida dela lá, isolada, e assim sucessivamente. É por isso que eu falei que David Lynch aplaudiria isso aí, né, porque o surrealismo é isso aí, meu amigo. Passando essa lógica pro personagem da Chris, pra diretora, quando a Billie fala, ó, é apenas um filme, vivencie esse filme, vivencie esse prazer, se deixe levar, né, por esse prazer, né, seja perseguida pelo Little Death, né, sinta isso, vivencie isso, e assim a Chris, ela vivencia, né, ela é perseguida pelo Little Death, ela vivencia um filme de terror ali, né, ela é perseguida pela mata e sai correndo, tal qual uma Final Girl, ela passa ali pelas pessoas da vida dela, e as pessoas da vida dela são mortas, entre aspas, né, pelo Little Death. As pessoas ali que estavam meio que cagando pra ela, né, como se fosse a vingança dela, entre aspas. O Little Death vai matando esse povo, ela vai deixando esse povo pra trás, vai ficando pra trás, é apenas uma brincadeira, até ela chegar lá na cama com a Billie. Little Death vem, mata as duas na cama, né, no momento ali de prazer, mata as duas. Na manhã seguinte, as duas acordam banhadas de sangue, vão lá no posto de gasolina comprar umas besteiras para comer, nunca vi comerem tanta besteira, frango frito, doce e tal, vão encher gasolina e coisa e tal, de novo, banhadas de sangue, né? E aí, Chris agora com a leveza no rosto, entendendo a mensagem que a Billie queria passar para ela de fazer um filme de verdade, de entender o que era fazer um filme, de entender o prazer, de entender a mensagem, né? E a Chris falando pra Billie, né? Ó, o Little Death sempre pode voltar, né? A gente sempre pode fazer um filme, a gente sempre pode fingir, a gente sempre pode fazer isso aqui. Fim de acampamento miasma, adolescência, sexo e morte. Lucas, eu não entendi. Bem, assista o filme, né? Tá, infelizmente eu acho que ele tá em alguns cinemas selecionados, apenas está no cinema agora, mas é um filme muito interessante, complexo, sim, desafiador, sim, mas que vale a pena, vale muito a pena, porque é isso, às vezes a gente fica muito só no básico, mas é interessante, porque cinema é isso, é você, né, se desafiar mesmo, é ter esse confronto, é tentar sair um pouco dessa zona de conforto. Às vezes a gente fica décadas e décadas só na mesma martelação das mesmas coisas sempre. Talvez você esteja aqui e fale, Lucas, mas todas essas ideias que esse filme fala e isso aí que você tá falando é tudo errado, é politicamente incorreto e não sei o quê. Não à toa, o filme termina com uma musiquinha que fala Satã espera, Satan waits, né? Não é à toa. Jane entende muito bem, né, o tipo de mensagem e de julgamento que as pessoas fazem com esse tipo de temática, que eu particularmente acho muito interessante. Esse tipo de confrontamento, afinal de contas, no fim das contas, é tudo um filme, gente, é tudo um filme de terror. Leve o que você acha que possa ou não ir para a sua vida, né? Pegue aí o que você acha que deve ou não levar para a sua vida no fim das contas. E você assistiu o Acampamento Miasma? O que você achou do filme? Você teve alguma outra interpretação do filme aí diferente da minha? Você pegou algum outro ponto? Você gostou do filme, não gostou? Você tem alguma outra influência, referência que você tenha notado aí no filme que eu não tenha mencionado aqui no vídeo? Deixa aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique aqui no sininho para receber todas as notificações, deixa o seu like que ajuda muito o Refúgio Cult, se torne membro do canal. Claro, se você quiser e puder, link aqui na descrição. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, estão aparecendo bem aqui do meu lado. É só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço
e até mais.